Jardim do Éden. Meu nome é Marco Antônio, sou formado em Teologia, especialização em Bíblia. Vou falar sobre o Jardim do Éden, mas esse Jardim do Éden aqui tem nada a ver com a Bíblia, tá certo? No qual aí tem muitos aí que acreditam nessa versão aqui, tá certo? Que é tirada do livro Filhos do Éden, Universo Expandido. Esse não é tirado da Bíblia, tá certo? Então vamos ver aqui o que esse livro aqui fala sobre o Jardim do Éden. A Terra, aperidada de Éden pelo Altíssimo, é o terceiro planeta rochoso a partir do Sol, localizado na galáxia Via Láctea. E é o lar da humanidade e até o que se sabe, o único planeta que contém vida no universo. Por muito tempo, o planeta foi o foco de Deus, o Criador do universo e de suas criações, os anjos, arcanjos. Por milênios, a Terra passou por muitas mudanças, com cataclismos e guerras que marcariam a face do planeta para sempre. A criação. O planeta Terra, assim como muitos planetas do Sistema Solar, foi criado há 4,5 bilhões de anos atrás, entre o quarto e o quinto dia da criação. Os Ixins, as castas angelicais, com a função de criar os corpos celestes, usaram de seus poderes elementais para manufaturar estrelas, planetas e outros astros, provavelmente incluindo a Terra. A aurora dos homens. Com o passar do tempo, a vida começou a crescer na Terra. Deus, vendo que seu trabalho começou a dar frutos, virou sua atenção ao pequeno planeta que ele havia apelidado de Éden. Eventualmente, no sexto dia da criação, uma raça de primatas inteligentes evoluiu, se diferenciando das demais espécies animais pela capacidade de criar ferramentas e viver em sociedade. Essa raça ficou conhecida como os Eridais, a primeira raça humana. Bom, meus irmãos, Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26, me parece, Deus fala que façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus fez o homem e a mulher, tá certo? Então aí, de acordo aqui com esse livro aí, é onde que a humanidade começou aí a surgir, correto? Belezinha? Até aí, então Adão e Eva ainda não existiu aí, tá certo? Somente a humanidade, de acordo com Gênesis aí, capítulo 1, a partir lá do versículo 26 ali, quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e Deus fez o homem e mulher. E disse, crescei e multiplicai-vos, e enchei a terra. Não se sabe o ponto exato em que os Eridais surgiram, já que eles se dividiram em um evento chamado de Grande Migração, há 320 anos atrás. Alguns argumentam que eles nasceram no Oriente Médio, enquanto outros argumentam que eles surgiram na ilha de Mu, no Oceano Atlântico. Com o passar do tempo, os Eridais evoluíram, se ramificando em espécies diferentes. Os homens ou Enoquianos foi a segunda raça. A terceira raça, os Atlantes. E a quarta raça, os
neandertais. Essas ramificações eram mais refinadas e autônomas que seus antepassados, mas ainda os faltava a razão e a consciência. Então, quer dizer, até aí a humanidade aí foi surgindo, mas não tinha razão e também não tinha consciência, tá certo? Vendo que o seu trabalho estava pronto, Deus julgou o seu trabalho como pronto, dando parte de sua essência divina à humanidade, concedendo-as à alma. Até aí a humanidade não tinha alma. Tá certo? De acordo com o livro aqui. Agora os humanos possuíam um livre-arbítrio, e quando morriam, essa alma viveria para sempre. O Altíssimo, então, deu alma para um corpo de alados e os nomeou sentinelas. Entre elas estava Metatron, o primeiro anjo. Metatron. O reinado de Metatron. Agora vamos falar sobre esse anjo, o primeiro anjo, que foi criado de acordo aí com esse livro aqui. Depois que Deus foi para o seu descanso, Metatron e seus sentinelas governavam a terra quando os primeiros humanos tomaram consciência de si e do mundo, conhecidos como Adão e Lilith. Metatron resolveu preservá-los em um local isolado de suas comunidades. Na crescente fértil, ele criou um luxuoso jardim com espécies exóticas de plantas e animais. Nesse jardim, as águas dos rios concediam a imortalidade, mas suas terras os deixavam inférteis, já que Metatron acreditava que a convivência em sociedade corrompia os humanos. Por um tempo, Adão e Lilith viveram em paz, mas eles logo começaram a discutir, e tomando o partido de Adão, Metatron decidiu expulsar Lilith do jardim e selecionou outra acompanhante mais dócil para Adão, a jovem Eva. Com raiva de Metatron por ter interferido em assuntos dos céus, o arcanjo Lúcifer enviou seu leal serafim Samael para o jardim e, disfarçando de serpente, contou para o casal de humanos que eles eram mantidos presos e que Eva não era a primeira esposa, havidos para conhecer o mundo de fora. Metatron permitiu que eles saíssem, dizendo para eles louvarem apenas a raça humana. Bom, nesse parágrafo aqui, eu destaquei o serafim, né? De acordo com Ezequiel, capítulo 28, me parece, a partir do versículo 13 lá, vai falar de um serafim, tá certo? Que viveu aí no jardim do Éden aí. Então esse serafim aí, de acordo com esse livro, se chama Samael, e ele disfarçou em uma serpente. Depois da saída do casal, Metatron decidiu ajudar os terrenos com uma estratégia diferente, se juntando a eles. Na região do Sudeste Asiático, ele assentou em um pequeno vilarejo e iniciou uma família. Aí veio agora a Era do Gelo. Lúcifer, que considerava Metatron seu rival, decidiu atacar o ponto fraco do primeiro anjo, a humanidade. Ele convenceu Miguel, também que é um arcanjo, né, de que os humanos eram maldosos e que a única maneira de os exterminar era congelar o planeta inteiro. Assim foi feito. Mas, graças às sentinelas que ainda mantinham a tarefa de salvaguardar a raça humana, muitos sobreviveram ao período glacial. Assim que a Era do Gelo acabou, os arcanjos declararam guerra às sentinelas por eles desafiarem
a autoridade do céu. Os primogênitos enviaram os Elohims para a terra, para preencher a terra das sentinelas, sob a orientação de Órion, a estrela de prata. A poderosa cidade de Atlântida foi fundada na ilha de Mu. Primeiro cataclismo e guerras mediterrâneas. Como a Era do Gelo não havia funcionado, os arcanjos resolveram lançar um poderoso cataclismo para exterminar a raça humana. Nessa catástrofe, continentes se dividiram, remodelando a face da Terra e enfraquecendo a capital, Atlante. Enquanto isso, no país de Nod, região do Oriente Médio, Caim, primogênito de Adão e de Eva, fundou a cidade de Enoque, em homenagem a seu filho Enoque. Ambas as cidades se tornaram potenciais do antigo mundo. Isso aí, né, meus irmãos, está lá em Gênesis capítulo 4, né? Aí quando Caim foi expulso e foi essa terra de Nod, né? Foi expulso para a terra de Nod e lá conheceu a sua esposa, teve um filho, Enoque, e fundou lá uma cidade, né? De acordo aí com Gênesis aí, capítulo 4, tá certo? Com a ascensão de Enoque, ambas as cidades entraram em choque por conta de suas ideologias opostas, iniciando inúmeras campanhas militares, conhecidas como guerras mediterrâneas. As batalhas persistiram por séculos, mas nenhuma das partes conseguiu invadir a capital da outra. Segundo o cataclismo e o dilúvio, depois que Metatron foi capturado por Abron e os sentinelas enfraquecidos, os arcanjos viram outra oportunidade de atacar a Terra. Dessa vez, eles enviaram terremotos, vulcões e chuvas de meteoros para matar os terrenos. Atlântida, como era leal aos alados, não sofreu com os desastres, mas Enoque foi invadida pelos celestes, apesar de conseguir sobreviver por conta de seus magos e guerreiros. Durante essa catástrofe, os neandertais foram completamente extintos. Apesar do cataclismo, muitos humanos ainda perseveravam. Miguel, convencido de que a humanidade era perversa, resolveu enviar o desastre definitivo, mas com o fiasco das guerras etéreas, os céus estavam divididos, com alguns celestes simpáticos à causa humana. Para unificar os alados, Lúcifer propôs um teste: se um de seus anjos, Balaão, teria que corromper todos os homens que visse em sua frente para provar o ponto de Miguel. Apesar de sua tentativa, Balaão não conseguiu corromper um único homem, Noé, descendente de Caim. Assim, os arcanjos iniciaram seu plano. Eles ordenaram que os Ishins derretessem as calotas polares e inundassem a terra, matando todos os humanos, menos Noé e sua família, seguros dentro de uma arca. Esse cataclismo, conhecido como dilúvio, destruiu ambas Atlântida e Enoque, as duas cidades, além de remodelar toda a face da terra para sempre. Então, o que eu entendo aqui, perante a Bíblia, né? Noé, todo mundo conhece Noé, a Arca de Noé, né? A partir aí do Gênesis capítulo 6, 7, 8, 9, 10, por ali, né?
quando Noé fez a arca já conforme a ordem de Deus. Aí nesse caso aí, né, o dilúvio aí destruiu tudo ali, no qual nós chamamos ali pré-diluviano, né? Então tudo que aconteceu antes do dilúvio foi tudo destruído, tá certo? E quando a água baixou, aí começou uma nova vida, que é até hoje, né? Que é essa nossa terra aí, no qual nós vivemos aí, tá certo? A reconstrução da civilização de Noé, além de Noé e sua família, alguns grupos de humanos sobreviveram ao dilúvio. Eles começaram a reconstruir sua civilização. Sem vestígios das grandes nações de outrora, aos poucos, os descendentes dos enoquianos, a única raça humana que sobreviveu, se espalharam pelo mundo e durante milênios construíram uma nova sociedade e civilização que perdura até nossos dias. Em meados do século XXI, uma nova tensão entre as principais nações humanas criou um novo cenário de guerra, conhecido como a Terceira Guerra Mundial, que antecedeu o Apocalipse. Durante os dias da guerra, boa parte do planeta foi destruído por bombas nucleares, matando bilhões de humanos e outras formas de vida. No final do conflito, não havia mais nada vivo na face da Terra, salvo por 4 anjos. Mas esse cenário foi revertido quando a roda do tempo foi girada, né? Aí alguns aí acreditam que agora no século XXI ia acontecer a Terceira Guerra Mundial, mas a roda do tempo aí foi girada aí e não aconteceu, tá certo? Então vamos agora começar agora com a criação. Como começou a criação dos seres humanos? Após Deus entregar as almas aos heredais, a primeira raça de humanos, ele ordenou a Metatron e seus sentinelas que os protegessem e os guiassem com o passar do tempo. Os hominídeos começaram a ganhar consciência sobre o universo e sobre si mesmo. Eles deixariam de ser animais agressivos, guiados pelos instintos, e passaram a ser mais refinados e inteligentes. Um dos primeiros humanos a formar essa consciência foi Adão, e logo após sua esposa Lilith, para preservá-los dos perigos do mundo. O primeiro anjo construiu entre os rios Tigres e Eufrates um oásis de propriedade magníficas, com muitas árvores frutíferas e animais graciosos. Depois ele abduziu os dois e os colocou no jardim, apagando suas memórias de suas vidas em suas tribos. Adão e Lilith passaram a viver isolados dos demais humanos, pois Metatron acreditava que a humanidade era intrinsecamente boa, mas que a convivência em grandes grupos causava discórdia e conflitos. Por conta disso, além de isolá-los, ele fez com que o solo do jardim os deixasse inférteis, impedindo-os de ter filhos, e criar uma sociedade naquele santuário. Além disso, as águas dos rios que corriam no jardim deixavam quem as bebessem completamente imortais. Agora eu vou falar sobre um pouquinho de Adão. Adão, conhecido em Enoque como o grande pai, foi o primeiro humano a ter consciência junto com sua esposa Lilith. Ele é considerado na mitologia cristã como o primeiro humano a ser criado por Deus, e que ele residia no jardim do Éden até ser expulso por comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, conhecido em Enoque. O que é isso?
é o livro de Enoque, né? O livro aí apócrifo, tá certo? Como o grande pai, né? Então ali a sua esposa era Lilith, e ele considerado aí, né, na mitologia cristã como o primeiro humano a ser criado por Deus, e que ele residia no jardim do Éden, até ser expulso, né, por comer aí o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso aí está lá no Gênesis capítulo 2 e no capítulo 3, quando ele foi expulso. A história: depois que Deus deu a alma para a humanidade e foi até o monte Tisafum descansar, os humanos começaram a ter consciência de si e do mundo a seu redor. O primeiro homem, ou um dos primeiros, há controvérsias, é a demonstrar essa consciência, se chamava Adão, seguindo por sua esposa Lilith, com a ideia de preservá-los dos perigos do mundo. Metatron, o primeiro anjo, incumbido de proteger a terra e seus habitantes, resolveu criar um santuário na crescente fértil e o cercou com grandes grades de ouro, conhecido como Jardim do Éden. Os dois humanos viveram isolados de suas comunidades atuais, mas cercados de espécies exóticas de plantas e animais. As águas do jardim concediam a imortalidade, entretanto, suas terras os tornaram inférteis, já que Metatron acreditava que os humanos eram bons por natureza, mas a vida em sociedade os corrompia. No jardim, em um certo período de tempo, Adão e Lilith começaram a discutir na ausência de Metatron, principalmente porque Adão não queria permitir que sua esposa ficasse sobre ele no ato sexual. Ao escutar o relato, o primeiro anjo tomou partido do homem e resolveu expulsar Lilith do jardim, escolhendo uma outra parceira mais dócil e obediente, a jovem Eva. Durante um de seus dias no jardim, Adão estava caçando em seus pastos quando havia avistado uma gazela correndo perto de um rio. Ao atirar a sua lança e acertar o animal, ele se aproximou para dar o golpe final, mas hesitou quando viu que a gazela estava prenha de filhotes. O homem então desistiu de abater sua presa e começou a chorar, pensando no ato que estava prestes a fazer. Quando Metatron se materializou ao seu lado, o primeiro anjo questionou o motivo da tristeza de Adão e ditou que ele mais uma regra: não abater um animal que esteja prestes a dar à luz. Depois de curar a gazela, Metatron observou Adão voltar para sua tenda junto a Eva. Por conta da interferência de Metatron em assuntos dos céus, Lúcifer resolveu atacar o primeiro anjo em seu ponto fraco, a humanidade, né? A estrela da manhã enviou seu serafim mais leal, que é o Samael, disfarçado de serpente para o jardim, e disse algumas verdades ao casal, como Eva não era a primeira esposa e que os dois eram mantidos presos por Metatron. Os dois resolveram questionar o primeiro anjo sobre esses fatos e, como visto que o estrago já estava feito, resolveu deixar os dois saírem do jardim com apenas um conselho: não confiem em nenhum ser alado e louvem apenas a raça humana. Fundando Note. Fora das terras do jardim, Adão e Eva finalmente puderam ter filhos. O primeiro deles, Caim, havia fundado a cidade de Enoque, depois que seu pai
unificou as tribos do Oriente Próximo, na região de Nod. Após um tempo, o casal teve um outro filho conhecido como Sete. Por milhares de anos, a linhagem de Adão, conhecido como o Grande Pai em Enoque, governou sobre a bela gigante tanto por Caim quanto por Sete. Quando o dilúvio veio, Noé, filho do rei Lemeque e descendente de Adão, estavam protegidos em uma arca e começaram a reconstruir a civilização quando as águas retrocederam, mantendo viva a linhagem de Adão. Bom, o que a gente vê aqui, né, meus irmãos, aqui nessa pedacinho aqui, nesses dois parágrafos aqui, é que aqui não fala o nome de Abel, né? Fala de Caim e Sete. Então dá para entender então que aqui nesse livro aqui, quem o escreveu não reconhece o segundo filho, Abel. Se assim não reconhece, então não houve o primeiro homicídio, né? Mas a Bíblia fala do primeiro homicídio que Caim matou seu irmão Abel, correto? E de lá que ele foi expulso para a terra de Nod e lá Caim fundou a sua cidade, né? Deu o nome de Enoque, o nome do seu filho. Não se sabe muito sobre Adão e nem como ele foi em toda a sua vida. Dizem as teorias que ele é considerado o primeiro homem a tomar consciência de si e do mundo. Enquanto ele estava no jardim do Éden, ele havia mostrado misericórdia por uma gazela prenha, chamando a atenção de Metatron pelo seu ato altruísta. Ainda assim, o primeiro homem havia causado a expulsão de Lilith, por ela querer ficar em cima dele durante o ato sexual. Adão havia bebido das águas de seus rios, se tornando praticamente imortal, apesar de que não se sabe se ele sobreviveu ao dilúvio, né? Nós sabemos que Adão viveu até 930 anos, né, gente? Então ele morreu aí aos 930 anos, aí, conforme a Bíblia, né? Em Nod, o país que ele fundou, Adão ficou conhecido como Grande Pai e seus habitantes passaram a cultuá-lo em sua religião estatal. Nos dias atuais, Adão é considerado pelas religiões abraâmicas como o primeiro homem criado por Deus, segundo por sua esposa, a primeira mulher Eva. Os dois foram banidos do Éden, de acordo com as escrituras, né, sagradas, por comerem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, tomarem consciência sobre coisas maliciosas. Curiosidade aqui: Adão é uma palavra de origem hebraica que significa homem, retratando sua história como o primeiro homem. Por ter bebido as águas do Éden, Adão havia se tornado imortal, mas seus filhos, como Caim e Sete, e seus descendentes, herdaram uma fração desse poder, podem viver por milhares de anos. Desculpa mesmo, é Metusael, tataraneto, Metusael, tataraneto de Caim e descendente de Adão, por exemplo, viveu por 432 anos, até ser assassinado por seus primos. Apesar de Caim e Sete existirem no universo do Esfor, Abel não foi citado na história de Adão. Então não se sabe se ele existiu. Então aqui, conforme aqui, né, o livro aqui, tá certo? Não a Bíblia. A Bíblia nós sabemos que Abel existiu, né? Eu estou falando aqui é do livro aqui, tá? Isso você tem que ter muito cuidado.
É por isso que eu falo, tem muito cuidado com o que você lê aí, com o que você acredita, certo? Lilith, a primeira mulher, é uma personagem do livro A Batalha do Apocalipse. Ela foi a primeira esposa de Adão e a primeira mulher a tomar consciência de si e do mundo em sua volta, antes uma das residentes do Jardim do Éden. A mulher foi expulsa por Metatron e acabou cruzando caminhos com o arcanjo sombrio, que é Lúcifer, né? Esse é o arcanjo sombrio, se tornando uma figura importante dentro do Sheol, dentro do inferno. Levada ao jardim, assim como seu marido Adão, Lilith foi uma das primeiras humanas a tomar consciência de si e do mundo em sua volta. Quando isso aconteceu, Metatron os retirou de sua tribo e resolveu preservar o casal dentro de um oásis no meio do deserto de Nod. Enquanto dentro do jardim do Éden, Lilith e Adão eram imortais, mas não podiam ter filhos, porque suas terras os tornavam inférteis, já que Metatron acreditava que a convivência em sociedade corrompia os humanos. Com o passar do tempo, Lilith e Adão começaram a se desentender, principalmente sobre questões sexuais. Tomando o partido de Adão, Metatron expulsou Lilith no jardim e a substituiu com uma outra mulher, Eva, fora do Éden. Ela se estabeleceu às margens do Mar Vermelho e, livre da infertilidade, ela começou a copular com todos os homens que vivia em sua frente. Mãe dos Lilins e das sucubus e os incubus. Graças à natureza mística de Lilith, seus filhos possuíam poderes e características estranhas de natureza nefasta. Eles ficaram conhecidos como Lilins e mesmo antes da queda de Lúcifer, eram tratados como demônios terrestres. Quando o arcanjo sombrio estabeleceu seu reino no Sheol, ele propôs um acordo aos Lilins em troca de terras e prestígios no inferno. Eles se tornariam a guarda de elite da estrela da manhã, e nenhum demônio tentaria atacá-lo por conta do poder da raça. Junto com seus descendentes, Lilith foi morar no Sheol e se tornou a líder da ordem infernal das incubus e sucubus, demônios que se alimentam de prazeres carnais. Durante milênios, Lilith fornicava continuamente com Lúcifer, servindo como uma de suas concubinas, mas não sentia nada por ele, além de desejo sexual. Eventualmente, ela teve uma filha com ele, chamada Inaná, que logo se tornaria líder dos Lilins. Encontrando o amor no século III d.C., Lúcifer enviou Lilith para receber Abron em Geriton, terceiro ciclo, e levá-lo à presença da estrela da manhã, em Cainá, sexto círculo, usando suas habilidades de sedução. Ela tentou fazer com que o renegado a tomasse como amante, mas Abron não se deixou levar pelas manipulações de Lilith, falando a ele sobre o significado do amor verdadeiro. Pega pelas palavras do general Lilith, resolveu ajudá-lo a escapar do inferno e trair Lúcifer, já que ele nunca foi capaz de dar a ela amor de verdade. Em 1453 d.C., Lilith
e Orion foram até os calabouços de Zandraque no quinto ciclo para liberar Abron, para que a estrela de prata liberasse o anjo. Lilith seduziu e transou com Balor, o Baal, encarregado de torturar Abron por 200 anos. Ao descobrir o envolvimento de Lilith na fuga do renegado, Lúcifer a convocou e pediu para que ela se explicasse o que ela fez ao insultar o arcanjo sombrio e dizer que Abron a deu o que ele nunca foi capaz de conceder. Enfurecido com a traição e rejeição de Lilith, Lúcifer ordenou que Apollon a matasse, a decapitando com sua espada. Lilith era uma mulher muito bonita, de cabelos ruivos, longos, olhos azuis e de silhueta perfeita, com uma expressão sedutora. Ao se tornar uma residente do inferno, ela ganhou uma cauda pontuda, semelhante aos de demônios. A sucubus andava nua pelo inferno e exalava feromônios que incitavam outros machos à fornicação, ressaltando ainda mais a sua natureza altamente sexual. Apesar disso, Lilith tomou partido de Abron e resolveu ajudá-lo a escapar do Sheol, mostrando um lado mais afetivo de sua pessoa. Imortalidade. Lilith é reconhecida em muitas religiões e crenças como a primeira mulher existindo desde o início do sétimo dia da criação, há 200 mil anos atrás. Ela se tornou imortal depois que bebeu das águas do Éden, assim como seu ex-marido. Doação de poder através de sua linhagem. Lilith passou parte de sua natureza mística aos seus descendentes, os Limins. A maioria deles contém poderes como voar ou imortalidade, como Inanna, que está viva desde 35 mil a.C. Relacionamentos. Adão. Lilith e Adão eram casados e foram levados ao jardim do Éden por Metatron, no intuito de preservá-los. Entretanto, os dois começaram a discutir sobre posições sexuais e, tomando partido de Adão, o primeiro anjo expulsou Lilith do jardim. Lúcifer. Depois de sair do jardim, Lilith caminhou pelo mundo até se encontrar com Lúcifer, que na época ainda estava nos céus, e os dois logo se conectaram. Depois que o arcanjo sombrio foi banido para o Sheol, ele levou Lilith junto a ele, e transformando em um demônio, e promovendo-a a líder da ordem dos incubos e sucubos. No inferno, Lilith e Lúcifer fornicavam várias vezes, mas a mulher não sentia amor, apenas desejo. Depois de conversar com Abron, ela entendeu sobre o amor verdadeiro e resolveu ajudar o anjo a escapar. Abron. Lilith conheceu Abron nos campos da morte, o quinto ciclo do inferno. Ao levar o anjo à presença de Lúcifer, os dois tiveram uma breve conversa sobre amor verdadeiro, o que acabou afetando Lilith. Após a conversa, ela trabalhou junto com Orion para libertar o renegado.
Curiosidades. Lilith é uma personagem conhecida das mitologias abraâmicas. Dizem que ela foi a primeira esposa de Adão, antes de Eva, sendo assim a primeira mulher, mas que foi expulsa do Éden por Deus, por diversos motivos. Na cultura popular, ela é tratada como um demônio que trabalha junto a Lúcifer. Então, meus irmãos, aí, né, de acordo então, com a tradição judaica, porque Abraão era judeu, né? Se tornou judeu. Então, aí, de acordo aí com a tradição judaica, aí, Lilith foi, né, a primeira esposa de Adão e depois tornou um demônio, né? Muitos acreditam que Lilith poderia ser a serpente que enganou Adão e Eva como uma forma de vingança por sua expulsão. A sucubus tinha em sua possessão uma fera em forma de pterodátilo, só que com o corpo feio de lava resfriada. Ela a usava para se deslocar pelo inferno. Provavelmente essa fera era um remanescente dos Apax, os últimos pterodáctilos ainda vivos antes do dilúvio, usados pelos enoquianos como montaria. Bom, meus irmãos, é o que eu falo, né? Porque a Terra ali, antes do dilúvio ali, da criação até o dilúvio ali, é que a Terra ali era diferente que a nossa hoje, tá certo? Ali existiam os gigantes, ali houve quedas de anjos, provavelmente aí, dinossauros, né? Inclusive aqui eu acabei de falar aqui que essa sucubus poderia ser uma forma, né, de um dinossauro no qual os enoquianos usavam como montaria, né? É bem complicado, eu sei que é meio complicado. Eu estou mostrando aqui, entendeu, que é totalmente diferente da Bíblia, então nós temos que ter muito cuidado com isso, tá certo? Nós temos que ter muito cuidado com isso. Tem muitas pessoas aí que acreditam nisso aqui, que eu estou acabando de ler aqui, e esquece a Bíblia, você está entendendo? Então é complicado isso aí. Expulsão de Lilith. Durante um certo período de tempo, Adão e Lilith viveram junto no jardim, acreditando que Metatron era o criador do universo, a seu progenitor, o chamando de Senhor e Pai. Entretanto, o casal começou a ter várias discussões, já que o homem não queria, né, que a mulher ficasse sobre ele durante o ato sexual. Como o primeiro anjo não queria que a paz naquele santuário fosse perturbada, ele tomou partido de Adão e decidiu expulsar a primeira mulher do jardim, para não deixar o primeiro homem sozinho. Ele abduziu outra mulher chamada Eva, de uma das tribos próximas, e a colocou no Éden, apagando a memória dos dois e dizendo que são um casal. Aí nesse caso aí, né, a Bíblia fala que Deus tirou a costela de Adão, né, e fez a mulher. Então aqui não, aqui aí o primeiro anjo, né, e pegou aí a mulher lá na terra e colocou lá junto com Adão e de novo tirou a memória dos dois e falando ali que eles eram o único casal ali naquele lugar ali. Eva, vou falar um pouquinho sobre Eva. Então falei sobre Adão, Lilith, agora vou falar sobre a Eva. Eva foi a segunda esposa de Adão após Lilith, a primeira esposa a ser expulsa do jardim do Éden. Pouco se sabe dela, apenas que ela teve Caim e Sete, junto com Adão. Assim que Lilith foi expulso do jardim do Éden por entrar em conflito com Adão, seu marido, Metatron, o primeiro anjo, começou a procurar por outra humana para fazer companhia para o primeiro homem. Ele encontrou uma jovem, doce e gentil moça
nas comunidades próximas, Eva e a levou para o jardim onde foi feita esposa de Adão. Metatron resolveu não contar a ela que ela era a segunda mulher do primeiro homem para não causar conflitos. Visita de Samael. Por muito tempo, Adão e Eva viveram no jardim, assim como era com Lilith, com Adão caçando os animais e Eva colhendo raízes e frutos. Durante esse tempo, Metatron novamente se apresentava como Senhor e Pai e criava provações ao casal para testar seus princípios e morais, além de permitir que qualquer anjo adentrasse seus domínios. O primeiro anjo sabia que sociedades fora do jardim crescia e se desenvolvia, mas devido às guerras e conflitos entre as diferentes civilizações humanas, ele decidiu preservar o casal o máximo que pudesse até que os demais sentinelas cumprissem suas funções e trouxessem paz ao planeta. Devido às interferências do primeiro anjo nos assuntos dos céus, Lúcifer resolveu atingir seu rival em seu ponto fraco, o casal do Éden, para semear a discórdia entre eles, e Metatron, a estrela da manhã, enviou seu serafim mais confiável, Samael, ao jardim. Na primeira ida, Samael tentou questionar o motivo do primeiro anjo de focar em Adão e Eva, ao invés de tentar apaziguar os demais conflitos humanos e colocar os sentinelas na linha, mas o Deus do jardim era esperto o suficiente para conhecer as verdadeiras intenções do serafim. Então ele o expulsou do Éden e decidiu fechar o jardim, proibindo que qualquer anjo além dele cruzasse seus portões. Entretanto, isso não impediu que Samael continuasse com a missão de seu amo. Em sua segunda visita, ele se transformou em uma serpente, uma habilidade dada a ele pelo arcanjo sombrio, e rastejou por 2 dias até encontrar uma macieira robusta. Quando Eva passava pela árvore, a serpente a chamou e ofereceu um fruto, contando a ela muitos conceitos que ela desconhecia, como o amor verdadeiro, e instigando dúvidas para que ela e seu marido questionassem o porquê eles estavam presos e não poderiam ter filhos. Como uma maneira de afetar a humanidade para se vingar de Metatron por interferir em assuntos dos céus, o arcanjo Lúcifer enviou seu serafim mais leal para o jardim. Chegando lá, Samael se disfarçou de serpente e esperou pacientemente sobre uma macieira para que os humanos aparecessem. Eva, que estava caminhando por perto, percebeu os grandes frutos da árvore e resolveu colhê-los, mas percebeu a presença da cobra. Os serafins disse para ela se aproximar e começou a contar a ela sobre muitos conceitos desconhecidos pelo casal, como morte, anjos e outros humanos. Fora do jardim, a serpente então deu um fruto para ela e mandou ela contar o que descobriu para o seu marido. Sabendo a verdade, o casal resolveu confrontar o primeiro anjo e exigiram sair e conhecer o mundo. Vendo que o estrago já estava feito, Metatron permitiu que eles saíssem fora do Éden. Adão e Eva tiveram ao menos 2 filhos conhecidos, Caim
o primogênito, e depois Sete. Aqui fala Sete, né, meus irmãos? Mas a Bíblia, ressaltando que a Bíblia fala Caim e Abel, Caim matou Abel, e depois Adão, com 130 anos, teve Sete, tá certo? Por conta do isolamento que Metatron forçou sobre o casal, Eva era bem ingênua e inocente. Ela desconhecia conceitos como morte, provavelmente por ser imortal igual ao seu marido, anjos, já que Metatron era o único celeste que entrava e saía do jardim e se aproximava como Deus. Eva não conhecia o que era liberdade e amor verdadeiro, já que não podia ter filhos e não podia experimentar o amor maternal e estava contida dentro dos portões do Éden. Eva é um nome hebraico que significa aquela que dá vida, refletindo seu papel como a mãe da humanidade. Depois que Eva voltou ao seu marido e contou a ele o que Samael havia lhe contado, o casal resolveu questionar Metatron, sabendo que o estrago estava feito. O primeiro anjo permitiu que eles saíssem do jardim e conhecessem o mundo lá fora, mas não antes de lhes dar um último conselho. Louvem apenas a raça humana e não confiem em nenhum ser alado. Livres das terras do jardim, Adão e Eva finalmente puderam ter filhos. Então eles se assentaram na região do Oriente Próximo e lá tiveram seu primogênito Caim. O grande pai, como Adão ficou conhecido, unificou as tribos do deserto e seu filho fundou a cidade de Enoque, a bela gigante, a capital da nação de Nod e pátria dos homens. Não se sabe exatamente o que aconteceu com o jardim do Éden depois que o casal o deixou, mas como Metatron o abandonou para ter uma família com humanos na região do Sudeste Asiático, pode-se dizer que ele ficou abandonado até ser destruído pelo dilúvio em 11.500 a.C. O jardim foi construído por Metatron na confluência entre os rios Tigres e Eufrates ao sul da Mesopotâmia, numa região de terras férteis e irrigadas, conhecidas como Crescente Fértil. Na época antediluviana, dizia-se que o jardim crescia a oeste de uma região chamada Nod, em que a linhagem de Adão governaria por milhares de anos. O jardim do Éden era descrito como um paraíso na terra, um oásis místico no meio do deserto escaldante, com maravilhas ancestrais não encontradas em nenhum outro lugar. Ele era delimitado por 7 portões de ouro e continha 4 rios de lagos puros e cristalinos, cujas águas tomavam qualquer que a bebesse imortal. O jardim não era um lugar uniforme, pois contava com muitas grutas, rincões e cachoeiras. Então, lá em Gênesis capítulo 2, fala aí desses 4 rios, tá certo? Onde que o jardim do Éden estava, Os campos do jardim continham árvores frutíferas, robustas, em bosques verdes e copiosos, além de flores de beleza ancestral e raízes que alimentavam seus habitantes. A leste do jardim crescia Isadrat, a árvore do conhecimento do bem e do mal.
Enod, ela serviu como o símbolo da religião estatal, que cultuava a raça humana. E Adão, no ano de 35.000 a.C., o arquimago Cotar Vacasses, acho que é isso mesmo, usou de suas mudas para cultivar macieiras macabras com um pouco de necromancia para usar de seus frutos para produzir um gás sedativo potente e suficiente para nocautear anjos. Animais. Metatron inseriu inúmeras espécies de animais dentro do jardim para que o casal os usasse como alimento, como gazelas, aves e peixes. Entretanto, ele não permitia predadores dentro do Éden, como no caso de serpentes. Habitantes. Metatron, humanos, Adão e Eva, antigamente decidiram sair, e Lilith, antigamente expulsa por Metatron. Curiosidade, apesar da existência do jardim do Éden e da árvore do conhecimento do bem e do mal, o fruto proibido provavelmente não existe no universo de Spor, ou apenas não foi citado. Algumas interpretações levam a dizer que o fruto proibido seria a verdade que Samael disse a Eva sobre Metatron e os outros humanos. Adão tinha tomado das águas do Éden e se tornaram imortal, mas seus filhos, como Caim, ganharam apenas parte deste dom, podendo viver por milhares de anos. Então, meus irmãos, como eu falei, esse estudo aqui que eu trouxe para vocês, apesar que eu sou teólogo, biblista, mas eu trouxe isso aqui para vocês entenderem que nem tudo que está na internet é verdade, né? Isso aqui foi tirado aqui, uma parte dela, né? Esse livro é muito grosso, tem mais ou menos quase 250 páginas, por aí. Então, o Filhos do Éden, Universo Expandido. Então, alguns aí, se quiser procurar aí na internet, provavelmente vai encontrar esse livro aí, tá certo? PDF, não sei. Mas essa aqui foi uma parte aí que eu estou trazendo para vocês, tá certo? Fiquem na paz, meus irmãos.